para todas as crianças, adolescentes aqui da cidade de São Paulo, de todo o estado de São Paulo. Eu sou a professora Solange, eu trabalho aqui na cidade de São Paulo, na Diretoria Regional de Santo Amaro. Agora eu convido vocês hoje para nós vamos ter 2 aulas consecutivas, essa e a próxima. Convido também os adultos que estão aí, sejam meus colegas de trabalho, seja as famílias, as pessoas que estão cuidando das nossas crianças agora, onde quer que vocês estejam, na morada de vocês aí. Então eu convido vocês hoje para a gente ter uma aula de língua portuguesa que nós vamos falar de prática de produção de textos escritos. Outro dia eu vim aqui e eu gravei uma aula sobre prática de produção de texto oral, mas hoje nós vamos fazer prática de produção de texto escrito. Solange, mas texto escrito não é só a gente pegar e dar o tema para a criança e pedir para ela escrever, mesmo adulto, mesmo adolescente, vocês aí os adultos que estão fazendo TCC. Não é. Produzir um texto, ele começa bem antes do momento em que a criança de fato vai escrever. Lembrando que nós, que somos os professores, que trabalhamos com essa produção de texto, nós precisamos ter clareza do que nós vamos pontuar em cada momento da escrita, ter clareza do foco, qual é o objetivo, porque eu não consigo trabalhar tudo ao mesmo tempo. Eu quero trabalhar parágrafo, eu quero trabalhar período, eu quero trabalhar pontuação, eu quero trabalhar ortografia, eu quero trabalhar coerência, eu quero trabalhar coesão. Tudo não dá. Não dá para a gente fazer essa higiene no texto tudo de uma vez. Então, hoje eu venho aqui compartilhar, tanto com os professores quanto com as crianças, 5 passos que nós precisamos utilizar a fim de construir um texto melhor e um texto cada vez mais claro, a fim de que a gente fique também mais relaxado para escrever. Desse modo, agora eu peço para vocês, aí em casa, pega lá o seu lápis, pega a sua caneta, porque nós vamos ter 2 aulas consecutivas aqui com a Pro. Então vem cá comigo que a gente vai aprender. E hoje eu tenho certeza, eu já tenho até a cara que vocês fizeram em casa, eu tenho certeza. Vocês fizeram isso aqui, ó. Produzir texto, detesto fazer texto. A professora manda a gente produzir texto lá na escola, eu não sei nem o que eu escrevo. Se você fica perdidinho na hora de escrever o texto, não sabe o que escrever, ou escreve muito, ou fica naquele momento aqui, tudo na cabeça e não sai, não consegue vir para fora essas ideias, então hoje a gente vai começar a entender que isso acontece com muita gente, isso acontece com todo mundo, e não é o fato de que as ideias saem todas juntas ao mesmo tempo que significa que é um bom texto. Então, para ter um bom texto, eu preciso ter alguns passos. Desse modo, agora eu vou conversar aqui com os meus colegas, com os adultos. Nós vamos começar hoje com 5 passos, que seria tudo isso que a gente vai trabalhar hoje nessas 2 aulas. Nós vamos trabalhar contextualização com as crianças de uma determinada história, nós vamos tematizar essa história, nós vamos fazer o planejamento ou a planificação, como é que vocês queiram chamar desse texto, nós vamos fazer a própria escrita do texto, se der tempo, hoje a gente vai começar, e nós vamos entender o que seria esse processo de revisão, que não é um processo diretamente de correção, mas de fazer esse ir e vir no texto no momento em que eu escrevo e após a construção dessa primeira versão, tudo bem? Então nós vamos começar agora com a contextualização. Aí, vocês vão querer me matar, mas eu vou explicar. Eu trouxe a Chapeuzinho Vermelho hoje, porque eu sei que na cidade de São Paulo é muito possível que a maioria de vocês conheçam. Então, se eu trago um texto ou se eu trago outro texto, é possível que um conheça, outro não conheça, conheça diferentes versões. Então, eu tentei trazer uma história, mas ela é só uma história temática, porque eu sei que vocês já estão pré-adolescentes, né? Ou adolescentes e não querem falar de Chapeuzinho Vermelho. Mas, pensando que o texto é nosso e eu escrevo a Chapeuzinho como eu quiser, ela é só um disparador para a gente conversar, tudo bem? Estou aqui me desculpando, porque eu sei que vocês escrevem, ai que coisa chata, ai que coisa de criança. É só para a gente começar a conversar e pensar como é que nós vamos escrever essa história. Então, lembrando aí, anotem aí, 5 passos para a gente fazer essa produção de texto. Nós vamos fazer uma contextualização, nós vamos fazer uma tematização, que eu vou explicar, uma alimentação temática, eu vou trazer algumas versões para vocês. Nós vamos fazer o planejamento dessa história, nós vamos escrever e nós vamos revisar. Tudo bem? Então, vamos lá.
esses 5 passos aqui, como é que eu faço para escrever tudo isso? 5 passos, Solange, eu não consigo nem pensar no texto que a prof falou que é para escrever, eu não consigo nem pensar que eu tenho que dar um título para a história, quanto mais escrever. Calma, isso é aos poucos, a gente vai conseguir fazer isso aí. Desse modo, eu trouxe aqui, ó, a Chapeuzinho Vermelho. Eu trouxe uma Chapeuzinho diferente. Olha que Chapeuzinho moderna, que Chapeuzinho da horinha. Dá só uma olhada. Olha aqui. Que diferente essa Chapeuzinho. Será que essa Chapeuzinho tem a ver com essa Chapeuzinho que está aí na memória de vocês? Olha esse olhar dela. É uma Chapeuzinho loira. Eu particularmente conheço uma Chapeuzinho, já conheci Chapeuzinho negra e conheci Chapeuzinho morena, assim como eu. Então, assim, é a primeira vez que eu vi uma Chapeuzinho loira, mas eu trouxe justamente para trabalhar uma Chapeuzinho diversa aí com vocês. Olha lá, um outro lobo, porque a história que eu conheci, o lobo ficava em pé. Esse daqui já é um lobo mais parecido com o real. Tudo bem? Olha lá. Na minha cabeça, quando eu fui trabalhar Chapeuzinho Vermelho, quando veio para eu fazer esse planejamento dessa aula de hoje, eu já imagino que vocês já escrevam, mas que vocês tenham dificuldades aí para organizar um texto. Então, quando eu pensei Chapeuzinho, veio essa imagem aqui para mim, porque é essa que mora lá na minha memória, mas para mim foi interessante eu ver que existem outras versões de Chapeuzinho Vermelho para que eu pudesse também trabalhar essa imagem de Chapeuzinho Vermelho que eu tenho lá na minha casa, na minha cabeça, desculpa, na minha casa não. Então, olha lá, olha essa aqui. Que Chapeuzinho mais sombria. Olha só, dá uma olhada no olhar dela. O que vocês acham dessa Chapeuzinho? Olha aqui, ó, não sei se vocês conseguem perceber. Olha aqui, ó. Olha esse lobo mau, com um olho de mal mesmo, ele já está em pé. Vocês conseguem ver? Deixa eu ver aí. O que vocês estão comentando? Meu Deus! Misericórdia! Olha, o pessoal com medo. Olha lá. Então, é importante a gente pensar que quando a gente fala dessa Chapeuzinho, existem várias versões. Então, várias versões que existem aí no nosso imaginário também. Então, a partir dessa contextualização, que eu sei que vocês conhecem uma Chapeuzinho Vermelho, então anota aí no caderno qual é essa imagem de Chapeuzinho Vermelho que vocês têm. Aquela imagem boazinha, aquela Chapeuzinho Vermelho de cabelo curtinho, de cabelo comprido, ela é boazinha, ela é falante, ela não é, ela é desobediente, ela é obediente, como é essa Chapeuzinho Vermelho que vocês conhecem, que vocês se lembram, anota aí. É muito importante a gente contextualizar isso, essa Chapeuzinho que existe aí na sua cabeça, dentro dessas versões que as professoras já leram, que vocês leram em casa, que vocês já viram vídeos. Então, essa Chapeuzinho que mora aí na cabeça de vocês, e mais a Chapeuzinho Vermelho que eu trouxe aqui de diferentes formas. Tudo bem? Olha lá. Nós vamos fazer essa tematização agora. Eu vou trazer para vocês algumas das versões, que a primeira versão de Chapeuzinho Vermelho é uma versão de Charles Perrault. Na verdade, a primeira Chapeuzinho Vermelho, que foi escrita lá no século XVII, ela era uma Chapeuzinho Vermelho que ela realmente saiu de casa, foi fazer um favor para a mãe, levar os doces lá na casa da vovó, um potinho de manteiga, só que ao final da história, eu vou mostrar para vocês, essa história eu deixei ela completa aqui, porque na verdade ela está em domínio público aí na internet, então vocês podem estar buscando Chapeuzinho Vermelho domínio público e vocês vão conseguir encontrar essa versão aqui que eu estou passando para vocês. Então eu vou ler só o final dela, porque o final dela vocês vão falar, nossa, mas eu não conheço essa versão. Então vamos ver qual é o fim da primeira versão, então eu vou estar lendo para vocês. Eu deixei ela inteira aqui, ó, domínio público, tá? Pelo governo brasileiro. Olha lá. Olha lá. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler o final dessa história para vocês. Então vocês vão falar, ué, mas não está faltando alguma coisa? Então vamos lá, calma, a gente está tematizando aí as versões que existem. O lobo pede, levante Aldabra, que ferrolho sobe. Ele está falando da fechadura. Chapeuzinho Vermelho fez isso e a porta se abriu. O lobo, vendo-a entrar, disse-lhe escondido sob as cobertas. Ele estava lá deitado embaixo das cobertas, já se fingindo de vovó.
ponha o bolo e o potezinho de manteiga sobre a arca e venha deitar aqui comigo. Chapeuzinho Vermelho despiu-se, tirou sua roupinha e se meteu na cama, onde ficou muito admirada ao ver como a vovó estava esquisita em seu traje de dormir. Disse a ela: vovó, como são grandes os seus braços. É para melhor te abraçar, minha filha. Vovó, como são grandes as suas pernas. É para poder correr melhor, minha netinha. Vovó, como são grandes as suas orelhas. É para ouvir melhor, netinha. Vovó, como são grandes os seus dentes. É para te comer. E assim, dizendo, o malvado lobo se atirou sobre a Chapeuzinho e a comeu. E ele já tinha comido a vovó. E a história acaba aí. Então, essa é a primeira versão da Chapeuzinho. O que está faltando aí nessa Chapeuzinho? Anota aí para mim no chat. Escreve aí para mim. O que está faltando? Acabou aí. Morreu a vovó, morreu a Chapeuzinho. O lobo ficou ali, ó. Joia. Ganhou a partida. Comeu as duas. Qual é a outra versão que a gente conhece? Olha lá. Vamos ver o que o pessoal está falando. Isso. Ah, olha lá, o lobo mau malicioso, ó, malicioso são vocês aí, hein? Olha lá, realmente faltou o caçador. O caçador na primeira versão ele não existia, ele passa a existir numa segunda versão que é a versão dos irmãos Grimm. Então os irmãos Grimm lá na Alemanha, eles começaram a perceber assim que as crianças precisavam ter um pouco de imaginação e que essa história ela terminava triste, né, com as duas morrendo e não acontecia nada de interessante e que era importante trabalhar um pouco mais esse imaginário positivo das crianças. Então, desta maneira, o que acontece? Nessa segunda versão, a Chapeuzinho, ela consegue chamar o lobo, né? Tem essa versão, ela consegue chamar o lobo, ela chama o caçador chega e ele consegue matar o lobo e ainda consegue tirar a vovó viva lá de dentro da barriga dele. Vocês lembram dessa versão? Então, essa é a versão assim que estava mais viva na minha cabeça. Então, essa é uma segunda versão da Chapeuzinho Vermelho. Tudo bem aí? Deixa eu comentar com vocês aqui no chat. Falta o caçador, isso mesmo. É uma versão meio Miraculous. Olha lá, o pessoal tá muito antenado aí no que a gente está falando. Só que, além dessas duas versões, que é claro que entre um autor escrever e o outro autor escrever, também existem algumas variações. Mas nessa segunda versão é a versão que aparece o caçador como esse salvador aí, que faz com que as duas permaneçam vivas e ele mata o lobo mau. Então essa versão é uma. Só que existe uma outra versão, que é a versão contada pelo lobo. Essa versão contada pelo lobo, que é o que o lobo conta, a versão dele, o que ele acha, essa versão eu não encontrei ela escrita, mas eu encontrei um áudio também de domínio público que vocês podem fazer esse mesmo processo, procurar lá. Versão do lobo mau, áudio. Vocês vão colocar esse trecho lá no Google e vocês vão achar o áudio que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar só um trechinho do áudio para vocês entenderem, porque como não é um vídeo, pode cansar a gente. Então eu vou colocar só um pedaço desse áudio para vocês ouvirem qual a versão do lobo, o que ele fala sobre o que de fato aconteceu na versão dele quando aparece o caçador. Tudo bem? Então agora eu vou voltar aqui para o pessoal do estúdio e vou pedir para eles liberarem o áudio. E aí, vamos ouvir? Deixei-a seguir seu caminho, mas logo corri na frente para chegar na casa da sua avó. Quando vi aquela velha senhora simpática, eu lhe expliquei meu problema e ela concordou que sua neta precisava aprender uma lição. Escondeu-se embaixo da cama, esperando que eu a chamasse quando fosse necessário. Quando a menina chegou, eu estava na cama vestido como sua avó. A menina entrou e disse alguma coisa mal criada sobre minhas grandes orelhas. Já havia sido insultado antes. Tentei, então, aproveitar suas palavras, sugerindo que minhas grandes orelhas me ajudariam a ouvir melhor. O que quis dizer é que gostava dela e que queria dar atenção ao que ela dizia. Mas aí, ela fez uma gozação, dizendo que os meus olhos eram esbugalhados. Agora você pode entender o que eu estava começando a sentir por aquela menina.
Com essa fachada tão bonita, ela escondia que era uma pessoa muito desagradável. Mas resolvi lhe dizer que meus olhos grandes me ajudavam a vê-la melhor. O insulto seguinte realmente me atingiu. Eu tenho um problema com esses dentes muito grandes. Esta menina fez uma malcriação a respeito deles. Sei que deveria me controlar, mas pulei da cama dizendo que meus dentes me ajudariam a comê-la melhor. Agora, veja bem, nenhum lobo nunca comeria uma menininha. Todo mundo sabe disso, mas essa menininha maluca começou a correr pela casa, gritando e correndo atrás, e eu correndo atrás dela, tentando acalmá-la. De repente, a porta se abriu com um estrondo e um lenhador grandalhão estava lá, de pé, com seu machado. Eu olhei e vi que eu estava em apuros. Havia uma janela aberta perto de mim e eu pulei fora. Eu gostaria de dizer que esse foi o fim da história. Mas acontece que aquela vovó nunca contou o meu lado da história. Logo se espalhou o boato de que era um lobo mesquinho e chato. Todo mundo começou a se esquivar de mim. Olha, não sei bem o que aconteceu com aquela menininha, mas eu não vivi feliz para sempre. Então, agora eu deixei para vocês aí, para vocês irem buscar toda a versão do lobo. Não é? Porque não é muito longa, mas o lobo ele coloca... Vocês viram como ele fala da Chapeuzinho? No início do áudio ele fala que ela é sem graça, que ela é chata, que ela usava uma roupa estranha. Então essa é a versão do lobo. Ele fala que na verdade ela é que estava no espaço que é dele, que é o espaço da floresta. Aí eu fui olhar aqui agora, aproveitando, fui olhar agora aqui o moderador, onde tem as falas das crianças. E aí com vocês, o Riquelme, a Naomi, o Tiago, colocaram o coitado do caçador, acharam que uma das versões aí da Chapeuzinho estava muito ruim. O João colocou que ele não gosta de final triste, que ele prefere os finais felizes. Então, foi isso que os irmãos Grimm pensaram, entendeu? Que era preciso mudar um pouquinho esse final da história e dar uma continuidade nela, e foi isso que aconteceu. E aí tem essa versão do lobo que ele diz que ele foi injustiçado. Então eu vou deixar para vocês aí como tarefa buscar esse áudio todo, onde ele termina contando tudo o que aconteceu. E ele chama ainda a vovó de fofoqueira, porque ela é que acabou espalhando para toda a floresta o que de fato na versão dele não aconteceu. Então, nós temos aí três versões dessa história, três versões do que a gente pode estar falando sobre essa história da Chapeuzinho Vermelho. Então, dessa maneira, é importante que nós aqui, nossos colegas professores, é importante que a gente trabalhe bastante essas versões com as crianças. A gente sabe que, atualmente, tem várias versões de livros, que eu não consigo trazer aqui, mas nas escolas é possível que tenha. A versão tem Chapeuzinho Amarelo, tem Chapeuzinho Verde de Raiva, tem Chapeuzinho Azul, tem vários livros assim que eu vi, 10 cores de Chapeuzinho Vermelho, enfim, tem várias versões do Chapeuzinho Vermelho, todas com um ensinamento, todas também com uma moral de história. Então eu quero perguntar agora para vocês aqui, coloquem aí para mim se vocês conhecem algum outro final, porque é importante que vocês coloquem isso daí na tematização, aquela Chapeuzinho que a gente conhece. E essa Chapeuzinho que eu trouxe aqui, essa mais sombria, teve um aqui que colocou assim, essa Chapeuzinho parece cara de vampira. Eu acho que essa daqui, ó. Ele falou que ele achou ela com cara de vampira. Lembra mesmo, né, aquele filme de vampiro lá que ficou muito famoso? Eu também achei que ela lembrou. Olha só que sombrio que é esse lobo. E tem algumas histórias que aparece um lobo tão simpático. Então, isso é importante que vocês saibam. Isso é importante que vocês escrevam aí tudo o que vocês conhecem sobre Chapeuzinho Vermelho. Então, agora, não importa se está certo, se está errado. A gente precisa levantar a Chapeuzinho que você conhece, a Chapeuzinho que você passou a conhecer e muito possivelmente hoje, talvez vocês tenham conhecido uma versão do Lobo Mau que vocês não sabiam antes. Então já é uma outra versão que é importante vocês anotarem aí. Então eu vou conversar com o pessoal um pouquinho no chat, então aproveita aí para anotar
tudo isso que a gente comentou. Essa Chapeuzinho bem doce, essa Chapeuzinho que não é tão doce assim pelo olhar do lobo mau, anota aí enquanto eu vou conversando com o pessoal do chat. Olha lá. Eu vou pedir pro pessoal do chat, o pessoal está falando sobre racismo, copia e cola, também sou contra o racismo, mas agora a gente está na aula de língua portuguesa, então agora vamos focar ali no nosso chat para a gente estar conversando como é que a gente vai resolver toda essa produção de texto aqui, se a gente está discutindo, porque o nosso texto está nascendo agora, o nosso texto escrito. Então não é porque a gente está escrevendo que o nosso texto ele não está sendo construído, não, ele está sendo construído. Então cabe a nós também, os colegas professores, que a gente invista muito os nossos alunos nessa discussão, a fim de que a gente consiga fazer com que eles tenham uma alimentação temática cada vez maior e cada vez melhor. Então eu vou pedir aí, alguém conhece mais alguma outra versão? Lá, pedindo para eu falar meu nome, eu sou Solange, tá? Quem é o Giovanni, a Daça? Muito bem. Olha lá, eu conheço uma outra história. O menino do chapéu vermelho, nossa, escreve aí pra mim qual é essa história que eu não conheço, esse menino do chapéu vermelho, parece com o chapéuzinho vermelho? Se de repente você achar que tem a ver, escreve aí também, anota na sua tematização, que é esse segundo passo aí que a gente está escrevendo. São todas essas versões que a gente conhece, porque a tematização ela é importante. Por que ela é importante? Por que eu estou falando isso para vocês, que é esse segundo passo aí? Ela é importante porque é nesse momento aí que vocês vão levantar vários elementos da história que vocês vão construir. Então, quanto mais você conhecer dessa história, ou de qualquer uma outra, ou de qualquer assunto que você vai tratar, por exemplo, agora nossos colegas estavam lá falando sobre racismo, tá, legal. Então, se a gente vai falar, por exemplo, sobre racismo, o que tanto eu sei sobre? O que eu já li sobre isso, quais são os autores que falam, quais são os textos que tem, que eu já li, e eu posso anotar lá como tematização. É tudo aquilo que eu já sei, é tudo aquilo que eu aprendi, então isso é fundamental. E para nós que somos os professores, nós que somos responsáveis por esse processo de construção de escrita, é fundamental, pessoal. É fundamental que a gente trabalhe incessantemente esse momento, porque o momento da contextualização e da tematização é o momento onde a gente faz com que de verdade eles tenham argumentos, onde eles tenham elementos para poder construir esse texto. Porque muitas vezes o que acontece? A gente lá na sala de aula, com tudo aquele vucu-vucu acontecendo, a gente pega e fala assim, arranca uma folha aí e escreva o texto. Aí depois a gente reclama que o texto não está bom. Não vai ficar bom, porque um texto não nasce da noite para o dia. Então não basta só eu pedir para o meu aluno e para a minha aluna escrever assim, conte para mim sobre a quarentena. Eu preciso levantar várias questões sobre a quarentena para eu poder estar conversando, do mesmo modo que eu trouxe esse tema hoje, que seria um tema simples, que é essa questão da Chapeuzinho Vermelho. Eu preciso suscitar, eu preciso alimentar essas crianças de argumentos e argumentar esse imaginário delas, a fim de que elas tenham muito a dizer. Porque grande parte da dificuldade de escrever está relacionado, claro, se a criança domina o sistema de escrita alfabético. E isso é uma questão, porque se a criança ainda não domina, nós temos uma questão aí a resolver, que é fazer com que ela domine e que ela escreva convencionalmente. Agora, se a nossa criança já escreve convencionalmente e ela tem essa dificuldade de colocar no papel, então é importante que a gente venha trabalhando a tematização com ela. E o que é essa tematização? Eu trazer e fazer com que ela busque também mais e mais informações e que ela esteja munida de várias versões, que ela esteja munida de vários argumentos e que ela saiba cada vez mais sobre aquele assunto, porque senão vai ficar difícil. Construir o texto e falar sobre aquilo que eu não sei. Da mesma forma, os adultos, quando está escrevendo sua dissertação, quando está escrevendo seu TCC, da mesma maneira, eu preciso saber do texto que eu estou falando, mas eu preciso saber da temática. Então, para saber da temática, eu preciso saber de vários elementos dessa temática, a fim de que meu texto tenha mais clareza e tenha mais elementos, para que fique, inclusive, interessante para quem lê. Deu para entender aí em casa? Então agora deixa eu perguntar aqui mais o que o pessoal está comentando. A Ana Lívia disse que não conhece mais nenhuma. A Maria Eduarda falou, já vi várias versões, que bom. A Sofia falou que aquela Chapeuzinho Vermelho lembra o filme Crepúsculo. Eu ia falar desse daí, mas eu não queria contar, porque na verdade eu não lembrava o nome. Então, o Diego falou que da hora essa imagem. Deu a louca na Chapeuzinho Vermelho. Isso! Uma
a versão 10. É importante a gente ter todas essas versões aí, porque pra gente o que importa é a nossa imaginação, ó, voar, e tudo que eu sei sobre esse assunto. Então agora é hora da gente criar. Então eu vou convidar vocês aí que estão em casa, que estão aí muito lindos, muito lindas aí em casa, para que vocês fiquem, que nós vamos ter a aula número 2 aí de continuidade do processo de escrita, e agora vai ser mão na massa. Então, meus colegas, permaneçam aí com a gente, fica com a gente aí e vamos colocar a mão na massa, anota tudo que a gente está falando e depois, quem quiser, coloque aí no chat também as perguntas que eu vou responder vocês na medida do possível. Geralmente eu entro no YouTube, eu entro no Face e eu vou respondendo aí, tá? As crianças que também quiserem mandar depois as suas observações, eu vou adorar. Tá bom? E eu quero aproveitar para agradecer os colegas aí que me mandaram mensagens hoje ao longo do dia, desejando boa sorte. Eu tô assim, nervosa, mas estou adorando estar aqui e poder dividir com vocês um pouco do conhecimento. Então, até mais, continue com a gente. Olá, boa tarde, boa tarde. Para quem está chegando agora, nós já tivemos a primeira aula de língua portuguesa do 5º ano. Para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre práticas de produção de texto e alguns passos essenciais para a gente escrever melhor e para tirar esse medo de língua portuguesa, esse medo de escrever. Não precisa ter medo, não precisa ter medo, ai, mas eu vou errar. E daí? Qual o problema? Erro não é erro, erro é tentativa. Então é muito importante, principalmente os adultos que estão aí, você não sabe escrever, não faz desse jeito, isso, você aquilo. Faz isso com a criança não. Pra gente é difícil escrever. Nós que somos adultos, muitas vezes a gente para na frente do computador, a gente vai escrever, trava. Escrever é difícil, escrever é um processo e é um processo demorado. E nós, professores, muitas vezes a gente quer ter milhões de textos das nossas crianças, milhões de sondagens, sendo que, na verdade, é importante a gente trabalhar um texto várias vezes com esse texto, vai e volta, a fim de que a criança ela possa voltar naquele texto, observar que não que ela errou, mas que ela pode refazer e fazer melhor. Para quem eu já me apresentei, vou me apresentar novamente. Eu sou Solange, eu trabalho aqui na cidade de São Paulo, na Diretoria Regional de Santo Amaro, aqui na Prefeitura de São Paulo. Eu já estou aqui convidando vocês para uma aula 10 de língua portuguesa. Então a gente vai continuar de onde a gente parou. Então nós já fizemos 2 passos. Que passos são esses? Hoje a gente contextualizou de onde a gente conhece a Chapeuzinho Vermelho, essa Chapeuzinho Vermelho que mora lá na nossa imaginação. Eu trouxe algumas outras versões. Alguns coleguinhas perguntaram aqui para mim, onde é que eu encontro esse áudio? Coloca lá no Google, coloca assim, versão do Lobo Mau áudio. Aí vocês vão entrar numa página que chama Domínio Público. Lá tem um áudio, vocês vão conseguir encontrar toda a versão do Lobo Mau, ele narrando tudo o que aconteceu e como é que ele se sente injustiçado. Então hoje, voltando aqui, nós já fizemos essa parte de contextualização, tematização. Agora nós vamos começar a fazer um planejamento. Esse planejamento do texto, o nome é meio chato, né? Falar, planejar, eu já prefiro já escrever. Só que o planejamento ele vai dar mais segurança para vocês. Vou garantir que isso vai acontecer. Porque na medida que você planeja, você vai se lembrar do que você planejou e daquilo que você precisa escrever. Então agora anota aí no caderno, anota no bloco de notas. Planejamento. Então eu vou colocar aqui o meu planejamento. Vou aqui também aproveitar o que vocês vão comentando comigo, o que os coleguinhas ali vão comentando. Mas como a gente não está junto numa sala de aula, tem algumas coisas que eu vou acabar pensando aqui na minha versão, como é que eu gostaria que a minha Chapeuzinho fosse entre aquela que mora no meu imaginário e entre essa que eu estou construindo agora, porque a minha Chapeuzinho Vermelho, porque o texto é meu. Então, dessa maneira, vocês vão fazer esse passo a passo aí comigo em casa e vocês podem escrever aquilo que vocês quiserem. Agora, se quiser também copiar o que eu estou colocando, também não tem problema nenhum, tá? Então, olha lá. Esse planejamento. Vamos lá, que Chapeuzinho Vermelho é essa que mora aí na cabeça de vocês? Como é que vocês gostariam de colocar esses adjetivos, essas qualidades da Chapeuzinho Vermelho? A minha Chapeuzinho Vermelho é uma adolescente, tá? Ela é uma adolescente, ela é uma menina, né? Ela é uma menina bastante crítica, e ela também é uma menina muito amorosa, tá? Crítica e amorosa.
amorosa. E ela também, para mim, na minha versão, eu vou apresentar ela dessa maneira. Ela é uma adolescente, ela é crítica, ela é amorosa e ela vai fazer, eu estou apresentando ela, e ela vai fazer um favor para sua mãe. A minha versão eu vou permanecer dessa maneira. Favor para a mãe. Qual é o favor que ela vai fazer para a mãe? Ela vai levar aqueles doces, mas se eu quiser mudar, eu quiser colocar empadas, se eu quiser colocar vinho, se eu quiser colocar fondue, se eu quiser colocar baião de 2, eu posso colocar o que eu quiser na minha Chapeuzinho Vermelho. O planejamento é meu, eu escrevo o que eu quiser na minha Chapeuzinho. Eu quiser deixar ela bem brasileira, colocar um vatapá, um caruru, coloco também na minha Chapeuzinho Vermelho. E aí eu vou colocar isso. Então, dá um print aí na tela. Essa daqui é como eu entendo que é a minha Chapeuzinho, tá? Olha lá. E depois que ela sai, né, tem esse processo que ela vai encontrar o lobo, que ela encontra o lobo na floresta. Como é que a gente pode escrever como é que era essa floresta? Era de dia, era mais no final da tarde, era uma floresta muito sombria, dava muito medo. Como é que era essa floresta? Então aqui eu vou colocar eu posso colocar características dessa floresta, mas eu vou falar aqui sobre o encontro do lobo, quando ela encontra o lobo. Encontrou o lobo. Tá dando para vocês observarem aí? Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. O que mais que a gente pode colocar? Ah, que ela é bondosa. Muito bem. Ótimo, pode colocar. Então, olha lá, que é perigosa, que é sombria. Então, vou colocar aqui, ó. Encontrou o lobo, que essa floresta é perigosa. Olha lá, perigosa, sombria. E neste momento aqui, esse momento aqui, ó, ele é fundamental, porque é o momento onde eu vou dizer que ela encontra o lobo e o lobo diz: ah, eu vou por aqui e você vai por ali. Então é nessa hora que o lobo, muito do esperto, na minha versão, ele, ó, consegue encurtar o caminho e ir na frente da Chapeuzinho. Então, neste momento aqui, eu tenho que dizer isso. Eu tenho que falar sobre essa sacada, esse pensamento do lobo aí de ludibriar a Chapeuzinho. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ó, o lobo, ó, busca ser mais rápido que a Chapeuzinho. Então, anota aí. Então, isso aqui é meu planejamento. É nessa sequência que eu vou, tá? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Se quiser aqui colocar o lobo, que ele era sedutor, que ele falava bem, que ele era grosseiro, que ele era tímido, que ele parecia muito boa pessoa, muito boa gente, muito bom lobo. Posso colocar o que eu quiser aí no meu planejamento, tudo bem? E aí, o que mais? Olha lá. Muito bem, tá? Olha lá, que ele era verde? Nossa, pode ser, o seu lobo pode ser verde sim, o que mais? A Jennifer perguntou, tem algo para anotar? Jennifer, pode anotar se quiser, se você quiser tirar foto, se você tiver um celular aí e você quiser tirar foto, pode tirar. Lembrando que a história é sua e você pode fazer esse planejamento como você quiser, porque esse planejamento é uma ferramenta tua para te ajudar a escrever o texto. Então esse texto não precisa sair tudo de uma vez, ele pode sair aos poucos e em vários dias, não precisa ser tudo de uma vez. Lembrando que nós adultos aqui, quando a gente está trabalhando esses processos, que são esses operadores textuais, que são 5, a gente não vai trabalhar eles todos num dia só. Então a gente vai trabalhar isso ao longo de uma sequência em que nós vamos planejar as nossas atividades a fim de a gente dar conta de uma maneira muito interessante, legal, e que eles participem ativamente desse processo de escrita. Lembrando que esse processo de escrita, ele começou lá na contextualização com a gente. Então, a gente não está escrevendo o texto ainda, mas a gente está fazendo a criança construir aqui, ó. Então, essa história nasce aqui, para depois a gente transferir ela para o papel. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui para o planejamento. Olha lá. Lembrando que ela encontra o lobo a encontra. Como é que foi esse encontro? Ele assustou? Ele chegou de mansinho? Ele foi educado? Como é que foi? Eu vou dizer que esse lobo, ele foi um grosseiro, tá? Ele abordou, eu vou dizer que ele abordou grosseiramente, tá? O que que eu quero dizer isso? Que ele foi grosso mesmo, que ele foi estúpido,
Entendeu? E que ele deu um susto no Chapeuzinho Vermelho. E eu vou escrever minha história assim, eu vou dizer dessa maneira, que ele foi realmente estúpido. E ele deu um susto nela, tá? Ele assustou. Ele assustou a Chapeuzinho. Eu vou dizer aqui, eu quero manter o lobo, eu não acredito na versão do lobo. Eu, Solange, eu não acredito na versão dele. Então eu quero manter na minha cabeça, no meu texto, esse lobo vai continuar sendo terrível. Ele vai continuar sendo danado. Mas se você em casa acredita na versão do lobo ou tem uma outra versão para ele, então agora é a hora de você começar a introduzir a sua versão do lobo. Se para você ele é bonzinho, se para você ele é legal, se para você esse lobo ele é galanteador, né? É aquele menino bonitinho lá da escola que vocês já sabem. Se ele for esse menino aí, entendeu? Se ele tem Facebook, se ele tem Tinder, se ele tem Instagram, é agora que você vai colocar aí essa versão diferente desse lobo mau. Então, agora é a hora de colocar. Então, anota aí, no planejamento, como é que seu lobo é. Olha lá. E agora é aquela hora que o lobo já chegou. O lobo já chegou, ele conseguiu colocar a roupa da vovó. E agora eu vou dizer, o que ele pode ter feito com a vovó? Ele comeu a vovó? Ele pode ter dado uma pancada na cabeça da vovó? E fez com que a vovó desmaiasse e guardou ela dentro de um armário? Pode ser essa versão? Pode. Agora, eu não quero dizer que o lobo comeu a vovó. Eu vou dizer que ele deu uma pancada na cabeça dela. Ó, deu uma pancada. Desculpa aí a letra, viu, gente? Que tá bem feia aqui. Deu uma pancada na cabeça da vovó. E ele a deixou desacordada e a guardou dentro do armário. Essa é a minha versão, tá? A vovó ficou desacordada. Estão acompanhando aí, pessoal? Ficou desacordada e foi para dentro do armário. Aí depois, na hora que eu estiver escrevendo, né, eu vou melhorar isso aí, tudo bem? Aqui, esse planejamento é só para eu lembrar algumas coisas. Eu estou escrevendo alguns pontos, vocês podem colocar isso também em tópicos, a fim de lembrar. Porque esse planejamento, na verdade, ele é muito pessoal. Tá? Você não precisa escrever história aqui, mas você vai dar aquela deixa do que você pensou antecipadamente, de como é que vai ser sua versão. Aí na hora que você estiver escrevendo, você vai fazer toda a estrutura do seu parágrafo, do seu texto, de maneira que você obedeça o seu planejamento. Mas se você quiser, na hora que você estiver lá escrevendo, eu quero mudar, Solange, eu tenho que permanecer no planejamento? Vai lá no planejamento, muda seu planejamento, ou já vai direto para o texto e muda, não tem problema nenhum. O planejamento é para te deixar mais seguro, para você não ficar tão perdido assim na hora que a professora fala, agora é a hora de escrever. Eu vou começar da onde? Eu vou começar daquilo que eu falei, do que eu sei sobre aquele tema, ou se eu não sei nada, então eu preciso saber. Aí, aquilo que eu consegui saber, aí eu vou começar a fazer o planejamento de tudo aquilo que eu já sabia, daquilo que eu descobri, e eu vou organizando as minhas ideias. Tudo bem? Olha lá. Essa é a minha versão. Então, para mim, eu não quero que ele comeu, que ele matou, eu não quero nada disso, porque a gente já está cheio de violência. Então, eu vou dizer assim, que ele fez uma violência um pouco menor. Que ele bateu dela, deixou ela com um galo lá na cabeça e colocou ela lá dentro do armário, tá bom? Então, essa vai ser minha versão. E agora, para o final, como é que a gente pode fazer esse final? Então, agora eu vou consultar vocês aí no chat. Que final que é esse? Vocês querem um final com um caçador, um final sem caçador, um final diferente, sei lá, um youtuber famoso apareceu, um gamer diferente chegou e mudou essa história? Como é que a gente pode fazer esse final de história? Eu posso utilizar esse mesmo final que eu já conheço e também dar características diferentes para esse caçador, por exemplo. De repente, a Chapeuzinho pode ter mandado um zap para ele. Ela percebeu lá na porta, quando ela bateu na porta, e que ela, na minha versão,
que ela viu, que ela percebeu que a voz não era da vovó, ela pode ter passado um zap para o caçador. E esse caçador recebeu esse zap e chegou. Pode ser uma versão. Assim como eu posso construir uma outra versão. E aí? Agora eu vou consultar vocês. Coloca aí como é que vocês acham que poderia terminar essa história do Chapeuzinho Vermelho que a gente está construindo aqui. Vamos ver lá. Olha lá, sem caçador, nada de YouTube. Deixa eu ver o que mais. O Pedro, anota aí, Pedro. Olha lá, copia, ó, com a mamãe aparecendo, muito bem. Verdade, verdade, porque a mãe ela só aparece no início e no final ela não aparece. Eu acho que eu gostei aí do que o colega falou, acho que foi o Pedro que falou, que a mãe poderia aparecer, porque mãe, né, quando a gente tem mãe, né, porque a gente sabe que tem crianças que não tem mãe, mas quando tem mãe e a mãe aparece desse jeito assim para defender o filho, que nem a filha, que nem uma leoa, ela pode ter recebido um zap também, e o Chapeuzinho mandou para ela pode ter aparecido. Eu posso fazer esse final? Posso. Então eu vou colocar aqui, ó, como é que eu quero terminar esse final. Olha lá, eu posso terminar com a Chapeuzinho, ó, a Chapeuzinho ligando, passando um zap, ligando para a mãe e pedindo ajuda, ligando para a mãe e pedindo ajuda. Eu vou até colocar no gerúndio aqui, tá? Porque a história está acontecendo, tá? O que é o gerúndio? Esse verbo, assim, ligando, comendo, andando. Então, e a mãe, ó, ligando para a mãe e pedindo ajuda, tá? Assim como a gente pode colocar outra versão também. Vamos ver uma outra versão aqui com o pessoal. Olha lá, anota aí para mim, ó. Queria dar um susto, o lobo foi feio e mal educado. Aí o lobo bem bonito e feliz. Eu poderia fazer um lobo bem bonito e feliz e de repente ele só fazendo uma trollagem? Posso. Entendeu? Mas aí eu tenho que lembrar lá no início do meu planejamento que o lobo não pode ser daquele jeito que eu coloquei, né? Grosseiro, tal. Eu tenho que manter a coerência. Então aqui o lobo, ele pode fazer uma trollagem, não é? Como vocês falam aí, ele pode fazer uma trollagem, que é uma pegadinha. Ele pode ter feito essa trollagem? Pode ter feito também. Então tudo isso vai depender de como é que é a minha criatividade em desenvolver esse enredo dessa história. Porque eu tenho que pensar que eu tenho que manter uma coerência. Se o meu lobo está fazendo uma trollagem, então eu tenho que pensar que ele não pode ser tão mal lá no início. E se fazer essa trollagem, também ficaria legal ele dar uma pancada na cabeça da vovó. Que na minha versão ele ia assim, é mal, mas não é muito mal. Ele não quis matar, ele machucou, mas ele não matou. Então, a gente tem que pensar também de como é que eu construo esse meu lobo, nesse meu planejamento. Deixa eu verificar aqui mais um pessoal. Hoje eu estou conversando bastante com o pessoal aqui da NET, porque é importante a gente construir esse texto indo e vindo, conversando com vocês. Porque esse processo de construção é fundamental para a gente construir sentido desse nosso texto. Lembrando que o texto não nasce do dia para a noite. Então, vamos lá. Olha lá. Olha, tem gente falando aí que tem ódio, não sei quem. Não tem ódio não, amigo, não fica com ódio não, fica com ódio não, que raiva. Olha lá, o que mais? Olha lá, a vovó mata o lobo e come ele. A vovó mata o lobo, olha que vovó radical, pode ser? Pode. Quem que falou daí a vovó mata o lobo? Deixa eu ver aqui. Ó, a vovó mata o lobo. Ó, a Isabelle comenta, um lobo bem bonito e feliz. O Everton, Chapeuzinho puxa a espingarda e dá na cabeça do lobo. Nossa, mas essa Chapeuzinho tá doida também, né? Aqui, o que mais? O caçador mata ele, tem gente que quer permanecer. A Isabela, o pai dela apareceu. Verdade, o pai dela não apareceu na história. Nem na original, nem na dos irmãos Green, que é a segunda, nem o lobo também fala desse pai. Esse pai também não apareceu nessa história. Então, a gente não sabe se de repente a Chapeuzinho, na cabeça do Charles Perrault, que foi quem criou, se a Chapeuzinho era de uma família que era só a mãe e a filha. Não é? Porque tem famílias que são assim, só a mãe e a filha, o pai e os filhos. Tem família que é o filho, mas os pais faleceram e mora com o tio, com a tia, com a avó. Então tem inúmeras formas de se constituir uma família. Tem família que é constituída por meio da adoção, não é verdade? Às vezes a criança, ela nasce, infelizmente ela perde a sua família de origem e depois
depois ela vem a ter uma outra família, que é uma maravilha. Então, nesse caso, a gente pode estar colocando aqui também no nosso planejamento como é que eu vou fazer. Se nesse caso aqui o pai aparece, o pai apareceu para salvar. Eu posso colocar dessa maneira aqui, ó, para salvar as duas, né, no caso, que é a vovó e a Chapeuzinho. Tudo bem? Então, isso tudo faz parte desse planejamento. Então, é fundamental a gente trabalhar isso, é trabalhar esse processo de construção. Então, agora é fundamental que vocês, ó, coloquem a mão na cachola e comece a colocar criatividade para valer. Porque o texto está sendo construído, mas está sendo construído primeiro aí nesse planejamento. Então, é hora da gente colocar criatividade para funcionar, tá? Então, desse modo, tem todos esses aqui. Então, eu vou utilizar um para a gente poder escrever como é que a gente acha que é. Então, agora, a gente vai ter que lembrar lá do planejamento. Então, agora eu vou começar o texto. Ai, Solange, mas como é que começa conto de fada? A gente começa, e aí, da hora, não sei o quê? Não. Conto de fada tem um jeito de começar. Como é que o conto de fadas começa? Coloca aí para mim no chat. Como é que começa um conto de fada? Olha lá. Pro, amei a sua aula. Ai, que bom. Amo, adoro. Era uma vez, muito bem. Era uma vez, certa vez. Então, vamos lá. Então, primeira coisa que o professor sempre fala, parágrafo, letra maiúscula. Eu vou até colocar aqui uma margem, porque na minha pauta não tem, então eu vou colocar aqui só para a gente começar a entender que a gente tem um limite aí da construção do parágrafo para a gente ficar bem claro. Então eu vou começar esse texto, a minha versão, tudo bem? Então eu vou aproveitar aqui, ó, era uma vez, e eu vou lembrar da Chapeuzinho. Então vamos lá. Ó, meu parágrafo, aliás, eu vou colocar um parágrafo bem grande para vocês aí lembrarem, tá? Era uma vez uma adolescente, porque para mim ela é adolescente, lembra? Uma adolescente chamada pelo seu apelido, né? Porque na verdade não é bem o nome dela, né? Pelo seu apelido. Qual é o apelido dela? Chapeuzinho Vermelho. Olha lá, vou colocar entre aspas, para deixar bem marcado que eu sei do que eu tô falando. Qual é o nome dela? Chapéu. Vou continuar o restante aqui, aí eu vou... Ó, isso aqui é fundamental, hein? Terminei o meu período, eu vou lá pro início, junto da margem. Eu não começo aqui no meio novamente. A palavra não deu toda lá, venho para cá. Pelo seu apelido, Chapeuzinho Vermelho. Então, eu não quero falar mais que ela é Chapeuzinho, eu posso usar um pronome aí. Então, eu vou falar das características dela. Eu disse que ela era o quê? Uma menina... O que eu falei dela? Vamos voltar lá? Ó. O que eu falei dela? Que ela era crítica e amorosa e ela foi fazer um favor para a mãe. Lembra? Então, eu vou colocar isso no texto. Olha lá. Ela ela era uma mocinha comunicativa. O que mais que eu coloquei lá? Comunicativa. E aquela outra característica lá que eu coloquei dela. Deixa eu voltar lá para eu lembrar, que eu já até esqueci. E eu tenho que voltar no meu planejamento porque eu não posso esquecer. Olha lá. Crítica e amorosa. Volta lá. Era uma menina, uma adolescente comunicativa, crítica e amorosa. Amorosa. Falei as características dela, disse quem ela era, apresentei. Então agora eu vou começar a falar sobre o favor que ela ia fazer. Então, parágrafo, letra maiúscula é um outro assunto. Certo dia, eu posso começar, certo dia, uma ocasião, certo dia, a mãe de Chapeuzinho
A mãe de Chapeuzinho pediu-lhe que ela para levar, eu vou dizer vinho, tá? A minha versão, ela foi levar vinho, ela não foi levar doce, porque como eu adoro vinho, eu vou dizer que a minha toma vinho, tá? Pediu-lhe para levar vinho tinto para a vovó. E aí, eu vou deixar aqui reticências para que vocês possam continuar o texto em casa. Lembrando que eu comecei fazendo esse texto com vocês, fiz o planejamento com a minha versão e agora a versão fica aí com vocês. Espero também que eu tenha podido ajudar e a clarear aí esses planejamentos aí de sala de aula, das aulas online que estão acontecendo em toda a cidade de São Paulo, em todo o nosso país. Eu espero ter podido ajudar de alguma maneira. Me mandem perguntas, é um prazer estar aqui com vocês, com todos os meus colegas, aproveitando para agradecer a Secretaria Municipal de Educação que me deu a oportunidade de estar aqui, mandando um abraço para todos os meus colegas e a gente continua se vendo. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde a todos, a vocês alunos, a vocês responsáveis, a vocês professores e professoras que estão me acompanhando hoje. Hoje nós vamos falar sobre matemática. Só que antes de eu falar qualquer coisa, ok? Vamos aqui para os nossos combinados. Pegue os materiais, registre suas anotações, tire suas dúvidas ou, se não for possível, anote aí no seu caderninho para você conversar com a sua professora. Faça comentários de aspectos importantes que para você achou assim chave, você achou legal, você achou super 10 comentar com a professora. Tire foto, faça print e interaja comigo. Ok? Então vamos lá, vamos para a nossa aula. Na realidade, gente, nós temos aí uma sequência de aulas de matemática, tá? Nós vamos falar, é claro, de situações problema. Então não perca, hoje nós vamos com a nossa primeira aula, tá? Nossa primeira aula da sequência. Então vamos lá. Tema da aula. E agora, problemas. Você já se pegou falando isso? A professora disse para você assim, ó, hoje nós vamos trabalhar com situações, problemas, e você já fez assim, ai meu Deus, eu não sou muito assim craque nisso, eu tenho alguma dificuldade, eu não consigo entender. Hoje, quem sabe essa aula pode ajudar você, ok? E aí eu pergunto para você o seguinte: o que são situações problema? Você sabe que são situações problema? Você já parou para pensar o que são situações problema? Por que elas são importantes em matemática? Por que a matemática insiste em colocar situações problema? Diante de situações problema, o que você faz? Você sai correndo? Ou você para, respira, se concentra e tenta entender, mas no fundo, você não consegue entender. Você consegue entender ou não? Essas são questões, é um levantamento aí para nós procurarmos pensar juntos sobre situações problema. Antes de eu chegar aqui e colocar situações para você fazer, para você, não é, calcular, resolver, eu quero pensar juntamente com vocês por que a matemática traz situações problema. Gente, situações problema, ela é a base da matemática. Sabe por que ela é importante? Porque ela traz para nós situações reais, situações do dia a dia.
e nos dá a oportunidade de nós aplicarmos aquilo que nós conhecemos na matemática, aquilo que nós vimos na sala de aula. Porque quando você tem uma situação, um problema, você vai ter que raciocinar, você vai ter que procurar uma estratégia, você vai ter que realizar essa estratégia, você vai ter que chegar numa resposta. Olha quanto movimento a sua cabecinha faz com situações problemas. Elas são super importantes. Só que nós precisamos ter uma postura legal quando nós estamos diante de uma situação problema. Entende? Não dá, gente, para chegar para a professora e perguntar assim: professora, é de mais ou é de menos? Você já fez isso? Pelo amor de Deus, eu não posso fazer isso no Saresp, eu não posso fazer isso quando eu me deparo com uma situação, um problema numa prova ou numa atividade. Hoje nós vamos falar a respeito disso. Ok? Vamos lá. Vamos orar por isso. Vamos pensar juntos, gente. Para resolver uma situação problema, quais passos você terá que dar? Aí você vai falar assim: poxa vida, eu preciso de passos? Eu preciso fazer alguma coisa assim especial para entender uma situação, um problema? Gente, atenção. É uma leitura. Para uma leitura eu preciso ter uma estratégia. Eu preciso buscar uma estratégia para entender aquilo que eu estou lendo. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Ok? Então vamos lá. Vamos ver aqui o que é importante nós sabermos a respeito de situações problema. Para resolver uma situação problema, você terá que entendê-la, isso é óbvio, você vai ter que compreender, ok? Ter o cuidado para compreender. Criar uma estratégia, porque vocês sabem que você pode usar suas estratégias pessoais para resolver uma situação, problema. Não existe uma estratégia pronta, a não ser que a comanda do exercício peça a estratégia para você. Mas se não pedir, você pode lançar mão das estratégias que você tem aprendido. Executar, ou seja, você tem que saber executar essa estratégia. Confirmar, ver se aquilo que você achou, se aquela resposta, ela combina com a lógica do problema, certo? E finalmente, responder à proposta. Olha só os passos que nós temos que dar para resolver uma situação, problema. Você já parou para pensar nisso? Então não dá para você chegar numa situação problema, não é verdade? E ter preguiça, gente, de pensar. E já se deparar com ela e falar assim: ai meu Deus, que coisa chata. Não posso ter essa postura. Nós temos que ter coragem, foco e vamos procurar entender o que ela está pedindo. Ok, vamos lá. É preciso entender que toda situação problema traz consigo duas partes. As informações, que são os números e circunstâncias da situação problema, e a proposta, onde se quer chegar, o que se quer saber. Essa proposta, gente, é a pergunta do problema, tá? E você sabia que eu tenho que ler a proposta primeiro, antes de ler o resto do problema? O que, professor? Eu preciso ler a proposta primeiro. É verdade. Você já vai entender por quê. Vamos lá. Então, todo problema tem que ter essas partes. Se eu não tiver uma dessas partes, ou se eu tiver informações a menos ou informações a mais, vai prejudicar o meu entendimento do problema. Veja aqui. Aqui eu vou começar lendo, tá bom? Da proposta. Aí você vai entender porque que nós lemos a proposta primeiro. Quantas máscaras cada um dos hospitais recebeu? Certo? Quantas máscaras
cada um dos hospitais recebeu? Essa é a proposta, essa é a pergunta. Quando eu faço isso, quando eu leio antes, eu consigo antecipar o que o meu problema vai me pedir. Porque se a minha pergunta é quantas máscaras cada um dos hospitais recebeu, isso quer dizer que eu vou ter aí um número de máscaras, eu vou ter que ter, né? No mínimo, aí eu vou ter que ter uma informação numérica. Eu vou começar a antecipar. E você vai falar, mas professora, tem que fazer isso? É um exercício. Para quê, gente? Até para você elaborar problema, sabia? Te ajuda a elaborar. Quando a professora fala assim, ó, elabore um problema. Quando você faz esse treino, esse exercício da mente, tenta antecipar o que o problema está pedindo, facilita para você na hora de você elaborar. Porque quando você vai elaborar, você começa pela proposta também. Você sabia disso? Então vamos lá. Então aqui, pela proposta, pela questão, eu sei que o problema tem que me trazer uma informação numérica. Mas quando eu vou lá para as informações, vamos lá. Quando eu vou lá para as informações, ó, 3 hospitais necessitam de máscaras. Até aqui eu não tenho nenhuma informação numérica. E por isso, algumas, né, não tem informação, foram doadas. Um deles recebeu a metade, a outra foi dividida entre os outros 2 hospitais. Mas espera aí, gente, tá faltando alguma coisa aí? Hã? Você acha que tá faltando alguma coisa aí? Tá faltando uma informação numérica. Eu consigo fazer essa situação, problema? Eu consigo resolver? Vocês conseguem aí, gente, resolver sem a informação numérica? Difícil, né? Vamos ver aqui o próximo. Olha esse aqui, vê se não fica legal agora, ó. Quantas máscaras cada um dos hospitais recebeu? Eu começo pela proposta. 3 hospitais necessitam de máscara e por isso foram doadas 280. Agora eu tenho uma informação numérica. Gente, enquanto você estiver lendo o problema, eu vou falar uma coisa para vocês. Não tem palavra-chave, tá? Não existe essa questão de palavra-chave. O que existe? Quando você está lendo uma situação problema e pelo fato de ser uma leitura, você tem que ter uma estratégia de leitura. Então você vai marcar no problema aquela palavra que você acha que vai te ajudar. Ok? Eu estou fazendo aqui a minha estratégia. Eu estou marcando aqui, ó. Vamos lá aqui, ó. Eu estou marcando aqui o que para mim vai me ajudar. Não é porque isso aqui é uma palavra-chave. Olha, uma palavra. Não isso, gente. Vai depender da sua estratégia. Um deles recebeu a metade, a outra foi dividida entre os outros 2 hospitais. Quantas máscaras cada um recebeu? Você entendeu agora? Agora dá para eu tentar resolver esse problema. Ok? Nós não vamos resolver porque agora o foco não é esse. Mas se você tiver interesse, você pode resolver aí no seu caderno, não tem problema nenhum. Eu quero passar um outro exemplo para vocês aqui, ó. Para nós vermos a importância das informações e da proposta de uma situação problema. Ó, vamos começar lendo a proposta. Quanto pagará pelos 3 cadernos? Ora, eu posso antecipar aí. Eu não vou ler ainda as informações, eu vou tentar antecipar. Lembre, isso é um exercício para ajudar você a elaborar problemas, situações problemas. Quanto pagará pelos 3 cadernos? Então, peraí, vai ter uma informação numérica aí para mim, o preço de um caderno, alguma coisa aí o problema vai me dar, certo? Então, vamos voltar lá. Vamos ver agora as informações? Opa, vamos lá. Com R$100, olha, aqui tem uma informação numérica. Rafael quer comprar os 3 cadernos. Ó, aqui eu tenho uma outra informação, eu tenho aqui um preço de cada um. Aí eu pergunto para vocês, para eu responder essa situação problema, eu preciso disso aqui, eu preciso dessa informação aqui dos R$100? Vendo qual é a proposta, qual é a pergunta, é claro que se tivesse mais uma perguntinha aí, perguntando quanto vou receber de troco, sabe? Mas só com essa proposta. Você acha que essa informação aqui, gente, olha aqui. Opa, ela é necessária? Ela é necessária mesmo?
Não, gente, é uma informação a mais. E precisamos tomar cuidado com isso, porque isso pode nos confundir. Mas veja bem, por que eu sei que é uma informação a mais? Porque eu li a proposta primeiro. Eu vi que não era necessário, gente, isso, para eu poder resolver. Ok? Veja como as informações, elas são importantes. Quando você for elaborar uma situação problema, ou quando você se deparar com uma situação problema, veja se as informações não são a mais, se não falta informação, porque o entendimento fica comprometido, certo? Mas você só consegue fazer isso se você começar pela proposta. Comece sempre pela proposta. Quase enrolei a língua agora. E aí, você vai fazer um exercício da mente, você vai antecipar o que o problema quer, certo? Vamos lá então, continuando a falar sobre situações e problemas. Vamos lá, ó oráculo. Então, veja bem, se eu tirar a informação a mais, olha como fica perfeito. Quanto pagará pelos 3 cadernos? Rafael quer comprar 3 cadernos por R$15 cada um. Consigo resolver? Consigo! Tem gente que já tá... Gente, vocês são demais. Vocês são demais. Vocês já estão resolvendo o problema. Olha lá, gente. Vocês já estão resolvendo o problema. Olha que classe maravilhosa desse estado de São Paulo. Senhor amado, muito bom. Continuando aqui. Onde está a mágica? Hoje eu não estou boa de mágica. Vamos exercitar então. Aqui eu tenho uma situação problema, ok? Tenho a proposta. Quantos pacotes de arroz Manuel precisa comprar? Aí você vai antecipar. Ele vai o quê? Vai me colocar aí mais ou menos aí quanto que ele tem, quanto que ele precisa. Vai me dar informações numéricas. Aí eu vou antecipando. Aí eu vou pedir aqui, vamos para o próximo. Que no próximo aqui, olha gente, vamos lá, tá bem separadinho. A proposta é quantos pacotes de arroz Manuel precisa comprar. As informações. Manuel tem um mercado, contou no estoque. Então, olha aqui, eu tenho uma informação numérica. Então, ele já contou no estoque. Então, já tem isso. Ele quer ter. Olha aqui que interessante, gente. Ele quer ter, ele precisa chegar nisso aqui. Gente, o que eu estou fazendo aqui é a minha estratégia de leitura para eu entender. Aí depois que eu conseguir entender, eu vou escolher uma estratégia. Sabe que estratégia que eu escolhi? Subtração. Por que subtração? Porque eu já entendi. Olha, eu imaginei que no mercado, o estoque do mercado, aí lá no estoque do mercado eu já imaginei ali os pacotinhos. Eu percebi que ali tinha um lugarzinho vaguinho que eu poderia colocar mais para poder completar. Então estão faltando. Então só por isso eu já vi que é uma subtração. Ok? Uma subtração. Vocês também viram que é uma subtração? Aí eu escolhi uma estratégia. Eu escolhi a estratégia da decomposição. Como que eu fiz? Eu separei a centena, né? 800 menos 500 primeiro, deu os 300. Separei aqui as dezenas, 50 menos 30, 20. Aí eu só somei, deu 320. Sem precisar fazer algoritmo, eu usei a subtração por decomposição. Isso você já aprendeu no seu EMAI, certo? Vamos para o próximo? Vamos lá, rapidamente. Essa é a primeira coisa que eu olho, gente. Proposta. Tenta antecipar o que o problema está pedindo. Tenta antecipar que informações o problema tem que ter. Vamos lá, próximo. Tá separadinho aqui, Proposta, né? Quantos pacotes de café Manuel vendeu? Opa, então quer dizer que ele tinha uma quantidade, tirou do estoque. Olha só, gente, tirou do estoque. Quando eu penso isso, só pode ser uma subtração, né? O cara tirou, o cara vendeu. Então, só lendo a proposta,
eu já vejo como é que vai ser o meu cálculo. Aí as informações, eu só vou pegar aqui o que vai me interessar, de acordo com a minha estratégia de leitura, ok? Olha lá, ele comprou, então isso quer dizer que ele já tinha, né? Que ele comprou aí 475 pacotes no estoque. Olha isso aqui, ó. Isso aqui já me dá uma grande pista. Uma subtração, o resultado não é resto ou diferença? Não é isso no termo da subtração? Então, por aqui, gente, ó, eu vejo subtração. Aqui, ó. Opa! Volta! Isso! Ó, aqui eu vejo uma subtração já. Eu já sei qual vai ser o meu cálculo. Então, eu escolhi algoritmo. Olha lá como é que eu fiz, ó. O algoritmo, gente, é a conta. É uma subtração simples, sem reagrupamento. Eu vi que deu 163. E tem gente colocando a resposta lá no chat que eu estou vendo. Vocês são maravilhosos. Mas eu quero que vocês se apeguem aos passos para a resolução de situações problema. Foca nisso. Não precisa resolver por enquanto, ok? Vamos lá, gente. Próximo. Aqui é... Rapidamente, olha lá. Vamos ler o que primeiro, gente? Proposta. Quantos pacotes de balas há no mercado? Opa, não vou ler ainda as informações. Eu vou tentar antecipar. Se ele está perguntando quantos pacotes de balas há no mercado, opa, ele quer saber quanto. Ele quer saber o total. De repente, ele tem uma quantidade lá de balas, eu tenho que contar uma por uma mais uma, mais uma. Ah, eu já sei que o meu cálculo aqui vai ter que ser uma adição. Só olhando a proposta. Você já parou para pensar como a proposta ela é interessante? Ela é muito interessante. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Tá? Próximo aí, por favor. Então, nessa situação problema, a proposta é: quantos pacotes de balas há no mercado? Aí eu já me antecipei um pouco quais as informações que estariam aí. As informações são: no estoque do mercado, há. Então, tá lá. Vários pacotes de balas. Aí eu tenho 358 são de morango e 299 de chocolate. Ora, se eu quero saber quantos pacotes, só pode ser uma adição. Uma adição. Olha a estratégia que eu escolhi para usar. Veja, ó, vem cá. Olha aqui para mim. Eu não quis fazer um algoritmo. Quis facilitar para mim. Então, o que eu peguei? 358 mais 299. Acrescentei um aqui, ficou 300, ó. Vocês percebem como aqui fica mais fácil de fazer? Vocês perceberam? O que eu fiz? Eu dei uma arredondadinha para facilitar o meu cálculo. E aí depois eu tirei o 1. Opa! Tirei o 1 e deu 657. Sem precisar fazer. Professor, essa estratégia tem no EMAI. Aí você fala assim: ai, a professora lá da sala de aula traz umas estratégias, umas coisas, eu não consigo pegar, eu vou continuar fazendo continha. Não, gente. Exercita. Cada situação, problema que você tiver diante de você, escolhe uma estratégia diferente. Pega aquela que você tem mais dificuldade, exercita. Para cada uma, escolhe uma estratégia diferente para você resolver. Porque na vida, quando você estiver lá na vida, você vai ter que escolher uma estratégia mais rápida, mais prática. Você não vai ter um papel e uma caneta muitas vezes para você montar um algoritmo. E aí, como que você fica? Vocês viram que interessante? Gente, eu adoro essa estratégia aqui. Ok? Vamos lá. Próximo slide. Ó, oráculo. Nós estamos concluindo, gente. Puxa vida. E aí? Agora eu quero participação no chat. Vamos lá, gente. Quais são as partes de uma situação problema? Vamos lá.
Não é pra dar tchau pra mim não, gente. Vamos lá. E aí? Olha que legal, amei essa aula, legal, da hora. Vamos lá, gente. E aí? Estratégia. São duas partes, gente. Duas partes. Uma que eu tenho que ler primeiro e a outra que me dá isso, as informações e a pergunta, a proposta. Muito bem. E segunda questão aqui, ó. Vem aqui comigo. Qual das partes você deverá considerar primeiro na leitura de uma situação problema? Meu Deus! Já tem gente respondendo a proposta. Muito bem, proposta. Ó, tem gente que tá colocando coisa que não é legal no chat, hein? Tá? Tem gente, por favor, gente, vamos utilizar com respeito, com responsabilidade, certo? Eu espero aí que vocês, quando vocês se depararem com uma situação problema, que vocês agora encarem de uma outra forma. O que você vai ler primeiro? O que você vai tentar fazer? Você vai tentar antecipar, certo? As informações. Você vai verificar se tem informação suficiente para você resolver, ok? Você gostou da nossa conversa hoje? Você já tinha parado para pensar sobre isso? Não é verdade, gente? Somou aí alguma coisa para você? Você aprendeu alguma coisa nova? Tomara que sim. Tomara que sim. Agora você não precisa ter mais medo de situações problema. Você pode antecipar. Faça esses exercícios. Tenta antecipar. Leia a proposta primeiro. Tenta antecipar. Escolhe estratégia diferente. Ok, gente? Olha, agradeço vocês estarem aí comigo nessa tarde. Muito obrigada.